Boa tarde, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre nós e com todos nós nesta tarde. Amém? Ontem nós falamos então sobre o Deus da paz, um Deus que nos pacifica e dá paz em nossa relação com Ele em Cristo Jesus, e um Deus que nos chama a viver na paz, em paz e pacificar conflitos. Hoje então nós vamos começar a ver como, de forma mais prática, nós resolvemos conflitos. Então nós vamos falar sobre o modelo cristocêntrico de resolução de conflitos. Quando você olha para um conflito, o que vem à sua mente? Quando você pensa na palavra conflito, o que vem à sua mente? Eu vou dar algumas opções: briga, ira, divisão, escape, fuga, casamento, amizade. Quais as posturas que você ouve e vê das pessoas quando você pensa em conflito? O Ken Sandel, no livro dele, O Pacificador, ele diz algo bem interessante. Ele fala assim: a Bíblia ensina que não devemos ver o conflito nem como uma inconveniência, nem como uma ocasião para impor a nossa vontade aos outros, mas como uma oportunidade para demonstrar o amor e o poder de Deus em nossas vidas. É isso que nós vamos começar a ver a partir da ideia de termos o modelo cristocêntrico de resolução de conflitos. Então nós vamos ver os conflitos sob três perspectivas. A primeira delas é que conflitos são inevitáveis, portanto, espere por eles. Imagina só um rapaz que se casa com uma moça, ele vem do interior. Ele a vida inteira trabalhou numa roça, numa fazenda dos seus pais, com gado, com plantas. Uma família muito modesta, onde eles sempre estavam renovando os móveis, porque não queriam comprar móveis novos ou porque não podiam comprar. O carro deles é um carro simples, as roupas deles são roupas simples. A maneira que eles têm de ver a vida é uma maneira simples. E aí ele casa com uma moça, ele acaba se encontrando, ele vai estudar fora da sua região, vai para uma outra cidade estudar, conhece uma moça ali e se apaixonam, resolve se casar. Mas essa moça é uma moça de família de classe alta. A família dela, todos os anos, ela escolhe um dos cômodos da casa para renovar todos os móveis. Eles só têm carros importados. Ela está acostumada a ter um guarda-roupa, uma parte do guarda-roupa de roupas que ela usa de vez em quando, uma parte que ela usa com mais frequência e outra parte que ela nunca usa. Eles viajam todos os anos para fora do país. Esse rapaz fala o português e fala mais ou menos, e ela fala 5 línguas. Imagina esses dois se casando. Vocês acham que haverá conflitos nesse casamento? Portanto, eles são inevitáveis. Eu coloquei uma situação bem extrema, mas você sabe que nós não precisamos viver ou vir de situações extremas para termos conflitos com uma outra pessoa. Então, eles são inevitáveis, esperemos por eles. Vamos abrir lá em 1 João, capítulo 1, versículo 8. 1 João 1,8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Então, nós vivemos no mundo caído, de pessoas caídas, nos casamos com pecadores, temos amigos pecadores, cultuamos na igreja ao lado de pecadores, trabalhamos com pecadores, então é impossível não termos conflitos. Porque as pessoas têm pecado, mesmo os redimidos, têm pecados remanescentes em seus corações ainda. Então, se tem uma coisa que é certa, que os pecadores fazem e admitem com menos frequência que deveriam que fazem, eles pecam. Frequentemente uns contra os outros. Nós somos pecadores não apenas de forma teológica, não apenas na doutrina da depravação total, mas nós somos pecadores de forma prática. Nós falamos coisas, nós pensamos coisas, nós sentimos coisas, nós nos comportamos de maneiras que demonstram nosso pecado e que são pecados contra Deus e contra o nosso próximo. Portanto, nós
devemos esperar que haja conflitos quando entramos numa relação com alguém, seja quem for. Por isso, muitos casais, muitas vezes, muitos jovens que estão namorando, noivam e vão se casar, eles passam a ter uma visão muito romântica. Tem uma... Eu esqueci o nome dela, eu sei o sobrenome dela, que é Austen. É uma escritora que ela... Eu vou falar aqui o nome dos principais livros que virou filme, que vocês vão entender bem. Ela escreveu Orgulho e Preconceito. E ela tem vários livros e filmes nessa mesma temática. Na verdade, são todos mais ou menos da mesma temática. Acho que Emma também é dela. E sempre a história é a mesma. A história é o seguinte, é uma mulher meio bagunçada, meio destemperada, filha de uma mãe mais bagunçada ainda do que ela, que ainda não casou. Aí, de repente, aparece um homem lindo, maravilhoso, rico, de bom caráter, perfeito na vida dela, que ninguém sabe por que ele está solteiro ainda, porque um homem desse, na idade que geralmente eles aparecem, eles não estão solteiros. Enfim, eles se apaixonam. E aí, tem uma série de confusões no meio da história, alguém quer tomar ele dela, aquela coisa toda, eles se desencontram, encontram de novo, e o final das histórias da Austen sempre acabam em casamento. Uma bela festa de casamento, uma linda festa de casamento. E muitas vezes nós vamos para o casamento com essa mentalidade. A gente acha, casou é o fim. Não, casou é o começo. É o começo de uma nova etapa de vida, que vai ter os seus conflitos. Nós temos aquela visão de conto de fadas ainda, né? Isso ainda está no nosso coração. Os contos de fadas geralmente acabavam com casamentos também. E fica parecendo que o casamento é o fim. O casamento é a resolução dos problemas, o casamento é o fim de uma vida de solidão, é o fim de uma vida de problemas, de dificuldades. Você vê a história da Cinderela, por exemplo, o casamento para Cinderela é a redenção da opressão que ela vivia, da rejeição que ela vivia. E às vezes a gente entra com essa mentalidade. Nós temos que entender o seguinte, o casamento é o começo de uma nova história, que vai ter coisas maravilhosas, mas haverá conflitos também. Não tem, gente, quando dois pecadores se unem, ter uma relação angelical. Um vai espetar o outro em algum momento. Então, não espere demais do seu cônjuge, não espere demais dos seus filhos. O Jay Adams fala uma coisa bem interessante sobre a criação de filhos. Ele diz assim, os pais certamente podem evitar muito sofrimento desnecessário na criação de filhos, quando de maneira natural, ao invés de ficarem falsamente chocados, esperam que seus filhos façam coisas erradas em casa, na escola e em público. Não há, portanto, nenhuma necessidade de sujeitar seus filhos a uma disciplina excessiva ou imprópria, ou a raiva excessiva, ou que às vezes resulta de um sentimento de vergonha. O que ele está querendo dizer é, espere que seus filhos irão pecar. Porque às vezes os pais eles reagem ao pecado dos filhos de forma tão chocante, que parece que eles pensavam que os filhos nunca iriam pecar. Quando nós já esperamos que o outro irá pecar, quando nós já entendemos que quando entramos numa relação, o conflito é inevitável, o choque é menor, a reação é mais rápida e a maneira de lidar com aquilo também vai ser melhor. Portanto, essa é a ideia, eles são inevitáveis. Vamos abrir lá em Lucas 17, versículos 3 e 4. Ah, tá. Lucas 17, 3 e 4. Se alguém for... quem for ler, por gentileza, a gente pede que levante a mão, para alguém poder levar o microfone, para sair aqui na filmagem. Você vai ler? Lucas 17, 3 e 4. Eu acho que ninguém vai querer ler. Isso. Cautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier te ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Isso. Então, o que o Senhor Jesus Cristo está querendo nos mostrar aqui, está nos lembrando você terá embates com seus irmãos,
Eles vão pecar contra você, haverá contendas, e ignorar isso é ignorar a perspectiva de Deus de relacionamentos. E espere que o conflito virá em algum momento. Ele pode ser menor, ele pode ser mais fácil de ser resolvido, pode ser uma pequena ofensa, pode ser uma grande ofensa, pode ser maior, mas o fato é, o conflito virá. Essa é a primeira perspectiva que nós temos que ter, então, em relação ao conflito. Segunda, os conflitos são pecaminosos, portanto, resolva-os. Se, por um lado, eu tenho que entender que eles virão, porque eles são inevitáveis, por outro lado, eu tenho que entender, eu tenho que resolver. Eu não posso deixar o conflito continuar, o conflito crescer, o conflito acontecer e não fazer nada. Eu tenho que lidar com o conflito. Deus nos chama para isso. E Deus nos chama para fazer isso de forma ativa, de forma diligente, de forma imediata. Por quê? Porque conflitos desagradam a Deus. O conflito do homem com Deus começou com o pecado, o conflito do homem com a sua esposa, com Eva, continuou no pecado, ou seja, o conflito entrou no mundo porque o pecado entrou no mundo. Portanto, o conflito desagrada a Deus. E para resolver o nosso conflito com ele, o filho dele teve que morrer na cruz. Cristo teve que morrer em nosso lugar para resolver o nosso conflito com Deus. Então, eles desagradam a Deus, nós não podemos ignorá-los. Geralmente, quando a gente entra em conflito, nós falamos coisas que machucam, nós magoamos as pessoas, nós quebramos a lei de Deus, transgredimos a lei do amor, nós transgredimos a harmonia do relacionamento. Portanto, eles precisam ser resolvidos. Olha o que Mateus 5, 23 a 25 diz para a gente. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo depressa. Nós vemos aqui nesse versículo um senso de urgência. A ideia é, você precisa resolver logo o conflito. Você não pode continuar com isso. E outra coisa, a resolução do conflito é prioritário à adoração. Porque se eu adoro em conflito, a minha adoração está maculada. Ela está distorcida, ela está corrompida. Portanto, segundo o texto aqui, resolve primeiro o conflito, reconcilia com seu irmão, e ele encerra essa parte falando depressa, para então adorar. Mas ainda temos Mateus 18, 15 e 16 que diz: se o irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Nos dois textos nós temos essa dinâmica. Olha só, no primeiro texto, qual que é a ideia? O primeiro texto é alguém, tem alguma coisa contra mim. E se lembrar que teu irmão tem algo contra você, ou seja, no primeiro eu fiz alguma coisa, ou pelo menos o irmão acha que eu fiz, e eu preciso resolver isso. No segundo texto, o irmão que fez alguma coisa contra mim. Você está vendo que a ideia que ele está falando é o seguinte: quando você comete um pecado contra alguém, quando você faz algo contra alguém, você vai buscar resolver o problema, e quando alguém fizer também algo contra você, você também toma a iniciativa de resolver o problema. Não é assim, não fiz nada, está tudo bem comigo. O irmão está de cara virada para mim, mas eu não fiz nada, eu estou com a consciência limpa. Problema dele. Não, é problema seu. Então, quando alguém peca contra você, ou quando você peca contra alguém, você tem que tomar a iniciativa. E isso é urgente. Isso precisa ser resolvido. Outros textos que vão nos mostrar isso. Por isso, procuro sempre conservar a minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Romanos 12, 18. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Romanos 14, 19. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Efésios 4, 3. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. 2 Timóteo 2, 22. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com aqueles que de coração puro invocam o Senhor.
E Hebreus 12:14. Esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos. O efeito cumulativo de todos esses versículos não deixa espaço para complacência ou passividade diante de um conflito. Nós temos que resolver conflitos. Então, se você tem conflito com alguém, ou sabe que alguém tem com você, você não pode sair desse seminário sem tentar resolver esse conflito. Esse é o grande objetivo do que nós estamos fazendo hoje aqui, e continuaremos amanhã. A grande ideia é: resolva conflitos. Não seja passivo diante de um conflito. Não finja que não é com você. Não ignore o conflito. Deus te chama a resolver. O Deus da paz. E olha só, o Deus da paz, que nós pecamos contra Ele. Fomos nós que pecamos contra Deus. Nós nos afastamos de Deus. Mas esse Deus da paz, Ele toma a iniciativa de resolver o nosso conflito com Ele. Ele não fez nada. Ele não fez nada contra nós, nós fizemos contra Ele, mas é Ele quem toma a iniciativa. Portanto, quem serve o Deus da paz, quem ama o Deus da paz, faz o que Deus da paz faz. Ele tomou a iniciativa de resolver o nosso conflito com Ele, nós tomamos a iniciativa de resolver o conflito com o nosso próximo. Terceira perspectiva. Os conflitos são oportunidades, portanto, aproveite-os. Nós somos intérpretes da vida. Eu li uma historinha do Paul Tripp, ele falando dos filhos dele, de um dos filhos dele. Ele falando que um dos filhos dele, uma vez ele estava em casa, estudando, e o filho dele estava na parte de cima da casa, e lá tem uma escada muito íngreme. E aí o filho dele de 3 anos foi descer da escada e saiu rolando. Ele caiu uns 4, 5 degraus da escada. E o Paul viu aquele barulho, foi ver o que estava acontecendo, já estava no chão. E ele foi levantar o filho dele e falou: "Está tudo bem, meu filho?" O filho: "Não, está tudo bem, pai, eu não machuquei, está tudo bem. Eu escorreguei, caí, mas está tudo bem." E aí depois ele viu que estava tudo bem, virou as costas e foi continuar fazendo o que estava fazendo. E ouviu o filho dele falando assim: "Muito obrigado." Aí o pai dele falou assim, virou para ele e falou: "Mas meu filho, não precisa me agradecer, eu não fiz nada." Ele falou: "Não, pai, não estou agradecendo ao Senhor, estou agradecendo ao anjo." Aí ele: "Como assim? Que história é essa? Conta para mim isso." "Não, pai, é o seguinte. Existem 2 anjos que cuidam de cada um de nós. Um fica à nossa direita, outro fica à nossa esquerda. E esses anjos, eles têm bolas, aquelas bolas de praia, nas suas cabeças. Quando nós caímos, eles colocam a bola embaixo da gente para que a gente quique nela e a gente não se machuque. Por isso, pai, eu não me machuquei, porque os meus anjos da guarda cuidaram de mim." Uma criança de 3 anos já estava dando explicações para um fato que havia acontecido com ele. Já estava interpretando. Ele pegou um pedaço das férias de praia que eles haviam tido há pouco tempo, pegou um outro pedaço do que a professora da escola dominical tinha dito, juntou tudo e promoveu uma interpretação para o fato que estava acontecendo. Nós somos intérpretes da realidade. Nós estamos o tempo todo interpretando a realidade à nossa volta. E a resposta que nós damos aos fatos acontecidos dependem da nossa interpretação. Você pega 2 pessoas que estão no mesmo fato, na mesma circunstância, um homem e uma mulher. Eles estão no trânsito pesado, ambos querem chegar em casa, e eles param em um determinado momento que o sinal fecha e tem aquela fila de carros na frente deles, e eles sabem que o sinal vai fechar e abrir várias vezes antes de eles conseguirem passar pelo sinal. O homem está nervoso, bufando, irado, ansioso por chegar logo em casa. E ele para o carro dele e olha para o lado. E tem uma mulher. Ela está olhando no espelho, no retrovisor. Ela está arrumando o cabelo, está passando batom, está arrumando a maquiagem. Ambos estão na mesma situação, mas estão tendo reações diferentes. O que faz com que eles tenham reações diferentes? A interpretação. Para ele, aquilo é um empecilho. Para ela, é uma oportunidade. Então é exatamente essa ideia. A maneira como você encara o conflito, a interpretação que você dá para ele é a maneira como você vai reagir. E o que nós queremos hoje, nessa tarde, é que você interprete o conflito de forma bíblica. Então, olhando de forma bíblica, nós precisamos ver que os conflitos são oportunidades. Para o quê? Né? Vamos ver então, para que oportunidades, para o que os conflitos são. Primeiro, é uma oportunidade para conhecer e agradar a Deus.
Quando nós vemos os nossos pecados expostos, quando a gente se sente irritado, incomodado, quando a gente recebe o maltrato de uma pessoa, quando a gente é rejeitado, quando a gente está diante de uma situação em que o nosso pecado é visualizado, aquilo é uma oportunidade que eu estou tendo, no meio daquele conflito, no meio daquela situação, para dizer: Senhor, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau. E ajuda-me a ser uma pessoa diferente. Deus está colocando diante dos meus olhos um espelho para me mostrar quem eu sou e o que está no meu coração. Então, o que vai acontecer durante os conflitos? Primeiro, Deus vai tirar as máscaras dos olhos. As vendas dos olhos, aliás. Deus vai derrubar o nosso auto-engano. Ele vai nos ajudar a enxergar quem somos e o que está no nosso coração. Então, ele é uma oportunidade para eu me despojar daquilo que desagrada a Deus, daquilo que é expressado no meio do conflito, que desagrada a Deus, e me revestir da justiça de Deus. Portanto, quando estamos sob um ataque, Deus se levanta como aquele que nos protege. Mas quando nós atacamos, Deus é o nosso juiz. Por exemplo, o casamento. Muitas vezes a gente tem a visão, e por mais que a gente fale, não adianta. Os nossos jovens, os nossos adolescentes, eles compram mais a proposta das novelas, dos filmes de Hollywood, do que aquilo que a gente fala para eles vindo das Escrituras. Por mais que a gente fale que o casamento é maravilhoso, é uma bênção de Deus, mas que haverá conflitos, que haverá dificuldades, eles não acreditam na gente, eles entram no casamento achando que é um conto de fadas. A mocinha que foi rejeitada pelo pai entra no casamento achando que agora ela vai ter a redenção da vida dela e alguém que vai amá-la como o pai não amou. O rapazinho que teve problemas com sua família, que era rebelde, que não obedecia aos seus pais, ele entra no casamento agora achando que é uma oportunidade dele ser livre, dele fazer o que ele quiser, dele agir como quiser. Eles entram, grande maioria vai entrar com perspectivas assim. E aí vai ter o conflito, aí vai ter o pecado do outro e aí vai vir a decepção. O que está acontecendo? O que Deus está mostrando para a gente? Deus está mostrando algumas coisas bem interessantes. E uma delas é o seguinte: quando você entra no casamento, você entra com um amor condicional. Por mais que você diga que não, mas você entra com a seguinte perspectiva: olha, eu continuo com a pessoa se ela agir assim, se ela for desse jeito, se me tratar assim. Eu amo essa pessoa, eu caminho com ela, se ela se comportar ou fizer tais coisas. E aí, durante o casamento, você vai ver que ela não vai fazer. Que ela não vai agir do jeito que você esperava. Que ela não vai pensar o que você queria que ela pensasse. Que ela não vai sentir o que você queria que ela sentisse. Que ela não vai te tratar do jeito que você tanto gostaria de ser tratado. E que ela não vai atender os anseios do seu coração. E o que Deus está mostrando para você? Deus está falando o seguinte: olha, agora é a oportunidade que você está tendo de transformar o amor condicional com o qual você entrou num casamento em um amor incondicional. Eu estou colocando na sua vida uma pessoa que não preenche as condições propositalmente para te ensinar a amar incondicionalmente. Por isso, nem ele, nem ela vão preencher as condições. Isso é proposital da parte de Deus. E aí, eu tenho, diante do conflito, quando o meu cônjuge não preenche as minhas condições, diante desse conflito, eu vou ter uma oportunidade de desenvolver o meu amor incondicional. Porque não é assim que Deus nos ama? Deus nos ama, mesmo que a gente não preencha. Cristo preenche as condições de Deus, mas eu não preencho. E é em Cristo que Ele me ama. E não me ama assim, é isso que Ele quer me ensinar a amar também. E quando eu faço isso, eu agrado a Deus e me torno parecido com Cristo. Então é uma oportunidade de agradar a Deus e, no segundo ponto aí, de me tornar mais parecido com Cristo. Deus vai usar o conflito para intensificar, para aprofundar o seu relacionamento com Ele. Portanto, quando nós estamos em conflito, geralmente nós oramos mais, nós lemos mais as Escrituras, nós pensamos mais em Deus, nós aprofundamos a nossa dependência de Deus. Deus pode usar o conflito também para nos ajudar a conhecer o sofrimento do próprio Cristo, nos identificar com o sofrimento de Cristo, que foi rejeitado, que na cruz recebe o pecado do homem sobre si. Deus pode usar o conflito para expor o meu pecado, aquele pecado, meu tesouro do coração, a idolatria funcional, que eu não quero expor, e Ele usa para isso.
Deus usa o conflito para me unir mais ativamente ao corpo de Cristo, para eu me aproximar mais dos meus irmãos. Eu peço mais oração, eu choro no ombro do meu irmão, eu peço aconselhamento, eu peço ajuda, e isso me torna mais unida ao corpo de Cristo, isso me torna mais próximo do corpo de Cristo. Deus usa o conflito para aumentar o meu anseio pela volta de Cristo. Quando tem um conflito, gente, quando nós não temos conflitos ou dificuldades, fica parecendo que esse mundo é perfeito. Fica parecendo que esse mundo é a nossa casa. Há duas maneiras de nós encararmos o mundo que nós vivemos. Ou nós encaremos como turistas ou como peregrinos. Quando nós não temos conflitos e a vida está tranquila, nós encaramos esse mundo como turistas. O que o turista faz? Ele vai numa cidade, e o que ele quer ver na cidade? Ele quer ver os pontos horrorosos, o esgoto da cidade, ele quer ver a sujeira da cidade. Não, ele quer ver os pontos turísticos. Quem vai em Brasília quer ver ali a esplanada dos ministérios, que é limpinha, que é arborizada, que é tudo arrumadinho. Você não quer ir lá para a parte mais feia da cidade. E muitas vezes nós temos a mentalidade assim nesse mundo. A gente quer ver só as belezas deste mundo. A gente quer ter contato só com as grandezas deste mundo. E Deus vai mostrar para a gente, esse mundo não é a sua casa, não há só belezas aqui, não há só grandezas aqui, há coisas feias, há coisas sujas, há coisas ruins desse mundo. E eu vou permitir que você passe por elas para que você não se apegue a esse mundo e não seja secularizado. Então viva nesse mundo como um peregrino, você está de passagem aqui. Essa não é a sua casa. A sua casa ainda te espera. Talvez você já tenha ouvido essa história, que ela é muito dita por aí, daquele missionário que estava vindo de missões no mesmo navio do presidente dos Estados Unidos. E ele havia passado por momentos terríveis, ele havia pegado doenças, ele havia passado por grandes dificuldades. E aí ele estava no mesmo navio que o presidente americano, e quando o presidente americano saiu, que foi o primeiro a sair, tinha banda, tinha pessoas esperando, tinha festa, né? Aí ele saiu, aquele povo foi todo embora, e foram saindo os passageiros comuns, ele foi um dos últimos. Quando ele saiu do navio, não tinha ninguém esperando por ele. Ele falou com Deus, Deus, eu sou um servo teu, eu vim da tua obra, eu sofri por amor ao Senhor, eu fiquei doente por amor ao Senhor e não tem ninguém me esperando. E aí Deus falou ao coração dele, essa não é a sua casa. Essa não é a sua casa. Quando você chegar em casa, que eu estou preparando para você, haverá festa, haverá uma grande alegria, haverá fogos, mas essa não é a sua casa. O conflito então nos ajuda a entender que essa não é a nossa casa. Esse mundo não é a nossa casa. Não se apegue a ele. O céu te espera. Lá é a nossa casa definitiva. Né? Então, o que significa agradar a Deus? Né? Esse vai ser então, desculpa gente, só encerrando aqui. Nós temos então essas três perspectivas do conflito. Né? A primeira perspectiva, os conflitos são inevitáveis, espere por eles. A segunda, que eu não coloquei o 2, mas os conflitos são pecaminosos, portanto, resolva-os. E a terceira, os conflitos são oportunidades, portanto, aproveite-os. Então, essa primeira ideia de como encarar o conflito. Tá? Então, quando você pensar em conflito, não pensa só em briga, em ira, em desconforto, em separação, em divórcio, coisas parecidas. Pensa de forma bíblica. Agora, ok, eu entendi como encarar o conflito. Agora, o que eu tenho que fazer no meio do conflito? Como agir? Quais são os passos para eu resolver o conflito? Então, vamos lá a esses passos. Né? O primeiro deles sempre vai começar pela minha relação com Deus. Nós precisamos entender... Eu sei que vocês já ouviram isso, mas eu vou falar outras vezes, porque eu sei que a gente precisa martelar na cabeça da igreja, porque quando vocês saem daqui, vocês são bombardeados de vozes totalmente contrárias ao que nós falamos a vocês. E o contato que vocês têm com elas é muito maior do que o contato que tem conosco. Eu costumo dizer na minha igreja que uma propaganda de 30 segundos consegue mudar a opinião de vocês, e a gente fica aqui meia hora pregando e não consegue mudar. Né? Por quê? Você vê uma propaganda de 30 segundos 30 mil vezes, o tempo todo, em todos os lugares. E aquilo vai martelando. Né? Então eu quero martelar algumas coisas aqui para você. Né? Nós precisamos entender, então, que se eu tenho um problema com o meu próximo, é porque isso revela que já há um problema com Deus.
Problemas horizontais são consequência de um problema vertical. Nós vimos isso acontecendo com Adão e Eva, quando eles se envergonham do outro depois de terem pecado e desobedecido a Deus. Então, o problema, um conflito não resolvido, em que eu tenho participação nele, revela um problema na minha adoração, na minha relação com Deus. Então, o primeiro passo, eu preciso começar por lá, pela base do conflito, pelo núcleo do conflito, ou seja, a minha relação com Deus. Então, o primeiro passo é agrade a Deus. Né? O que significa agradar a Deus? Significa alegrarmos a Deus, que alegramos a Deus quando somos e fazemos aquilo que Ele deseja em resposta à graça dEle. Significa que alegramos a Deus quando somos e fazemos aquilo que Ele deseja em resposta à graça de Deus. 2 Coríntios 5,9. Por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Quando você quer agradar alguém, o que você faz para agradar alguém? Você primeiro descobre o que a pessoa deseja. Então você primeiro procura conhecer a pessoa, saber os gostos dela, o que a faz feliz, o que ela deseja. Você primeiro procura fazer isso. E depois que você descobre o que a pessoa deseja, você procura corresponder ao desejo dela. Então, se ela gosta de ler, você procura dar um livro a ela. Se ela gosta de ouvir música, hoje não tem mais, na minha época tinha CD, vinil e tal. Hoje, sei lá, como é que é hoje, hein, gente? Quando a pessoa gosta de música, dá o que de presente para a pessoa que gosta de música? Um pendrive, sei lá, com as músicas. Você dá alguma coisa que você sabe, a partir do conhecimento que você tem da pessoa, que ela gosta, que traz alegria. Então não é diferente na relação com Deus. E não tem nada que alegre mais a Deus do que a nossa santidade, a nossa piedade, o sermos parecidos com o Filho dele. É mais ou menos assim a ideia. Pensa numa moça que vai trabalhar numa empresa como secretária. Ela vai ser secretária do dono da empresa. E ela trabalha numa antessala, e logo depois da antessala dela vem a sala do dono da empresa. E bem na porta do dono da empresa tem um conjunto de regras, que ele pede que ela decore, que ela memorize, que ela conheça essas regras. E nesse conjunto de regras está ali toda a maneira, a forma como os empregados têm que trabalhar, como eles têm que se relacionar e como eles têm que se dirigir ao dono da empresa. No primeiro momento que ela olha para aquelas regras, ela pensa, que cara chato, legalista, cheio de regras, cheio disso, de daquilo, cheio de pode, não pode. E ela tem antipatia dele. Mas aí, ela trabalhando para ele, ela começa a perceber várias qualidades nele. Ela começa a perceber que ele é generoso, que ele é gentil, que ele é educado, que ele é preocupado. Ela começa a se interessar afetivamente por ele e ele por ela. Eles começam a ter um relacionamento e eles se casam. Mas eles se casam e ela continua sendo a secretária dele. Agora ela olha para aquelas regras e aquelas regras têm um significado diferente para ela. Não são as regras agora de um chefe chato que quer controlar os seus empregados. São regras agora de um chefe amoroso, gentil e bondoso, que quer orientar os seus funcionários na melhor maneira de se relacionarem entre si e se relacionarem com o seu chefe. O que mudou? As regras mudaram? Não. O que mudou foi a relação dela com o Criador das regras. É isso que acontece conosco. Deus tem a sua lei, Deus tem os seus mandamentos, e quando nós estamos em Cristo, nós podemos olhar para isso e achar, isso tudo é muito limitador, isso é tudo muito agressivo, isso tudo é muito pode, não pode, a gente se antipatiza. Mas quando nós temos uma relação com Deus, nós amamos a lei de Deus como amamos a Deus. Isso é agradar a Deus. É amar a sua lei e amar a Ele e procurar fazer o que o agrada, ou seja, viver de acordo com a sua lei. Paulo aqui nesse versículo, ele tem dois cenários diferentes. Um dele é morrer e receber o corpo celestial que Cristo lhe prometeu, ou continuar vivendo no corpo mortal. O que ele prefere? Ele continua falando no texto que ele prefere morrer. Mas ele deixa claro que o mais importante do que morrer ou viver é agradar a Deus.
Portanto, a grande questão para Paulo não é se eu vou morrer ou se eu vou viver. É se eu vou agradar a Deus. Se eu tiver de morrer para agradar a Deus, eu morro. Se eu tiver de viver para agradar a Deus, eu vivo. Essa é a grande questão da vida. Viver para agradar a Deus. Olha, 2 Coríntios 5, 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Essa é a disposição mental que nós temos que ter em situações difíceis e situações mais complicadas. Ou seja, eu não vivo mais para mim, eu vivo para Deus. Eu vivo para aquele que morreu e ressuscitou por mim. Eu devo então me esforçar para agradar a Deus. Portanto, o que eu tenho que pensar? Eu trabalho em algum lugar complicado e difícil com um chefe difícil. Eu tenho que trabalhar ali para agradar a quem? A Deus. Quer o meu chefe seja bonzinho, quer ele seja mais exigente. No meu casamento, quando eu olho para o meu cônjuge e vejo os pecados do meu cônjuge, as dificuldades do meu cônjuge, e vejo as suas fraquezas, eu tenho que pensar, eu não estou aqui para agradar, para ele fazer o que eu desejo, ou para eu fazer o que ele deseja. Apesar de eu gostar muito disso, mas eu não estou aqui para isso. Eu estou para agradar a Deus. Quando eu olho para os meus filhos difíceis e desobedientes, e que eu tenho uma dificuldade tremenda de corrigi-los, e de mostrar, e de fazê-los entender a verdade, eu preciso entender, eu faço o que eu faço. Não é simplesmente que eu quero um filho bonzinho. Eu faço o que eu faço porque eu quero agradar a Deus. Esse é o grande alvo, sempre agradar a Deus. Isso é motivado pelo quê? Pelo amor que nós temos por Ele. Aqui o versículo 14 diz: pois o amor de Cristo nos constrange. A ideia da palavra constrange aqui é nos pressiona, nos compele. Sabe quando você pega a pasta de dente e espreme o tubo para sair a pasta de dente de dentro do tubo? É isso que ele está querendo dizer. A ideia é essa de constranger. Ele nos espreme, né? Para que vivamos não mais para nós mesmos, mas sim para aquele que morreu e ressuscitou. Ou seja, o amor de Cristo é uma força que governa a vida dos crentes e que nos empurra, nos compele, nos pressiona para viver de maneira que é agradável a Deus. Como é que a gente agrada a Deus? Vamos ver então alguns princípios bíblicos sobre agradar a Deus. Primeiro, devemos ter como nosso único e dominante alvo de vida agradar a Ele. 2 Timóteo 2, 3 e 4. Suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Então, Paulo diz aqui, o objetivo de um soldado é simples e específico: obedecer às regras do seu comandante. Compreenda aquilo que agrada o seu comandante e faça o que agrada o seu comandante. É fácil agradar a Deus? Não. Mas é um trabalho árduo, é um trabalho que demanda esforço, mas é simples. Não é nada complicado. Eu sei que grande parte dos maridos aqui sabem como devem agradar a Deus em seus casamentos. As esposas também, os filhos também, os que são empregados, os que são empregadores, os que são estudantes, os que são professores. Eu sei que nós sabemos o que agrada a Deus. O problema, muitas vezes, é como fazer isso. A dificuldade que nós temos de fazer isso no nosso dia a dia. Portanto, direcione a sua vida para um alvo bíblico, de crer na palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. O que mais? Segundo princípio para agradar a Deus: devemos nos esforçar para agradar a Deus, não a nós mesmos e nem aos outros. Romanos 15, 2 e 3. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito: os insultos daquele que te insultaram caíram sobre mim. A ideia aqui, quando ele fala de nós agradarmos ao próximo, é fazermos pelo nosso próximo aquilo que edifica o nosso próximo. E aí ele faz um contraponto, ele fala: porque Cristo não agradou a si próprio. A ideia sempre se a gente fosse fazer assim uma tese do que é o Evangelho,
uma frase que delimita, faz um resumo, de certa forma, nós poderíamos dizer assim que é a morte do eu. Eu morro e Cristo vive. Então a ideia é, em cada conflito, em cada situação difícil, eu preciso perguntar para mim mesmo, como eu faço para morrer e Cristo viver? No conflito diante do qual eu estou, como eu faço para que eu morra o que eu desejo, o que eu penso, a vontade que eu tenho agora, porque a vontade que nós temos é de ganhar o debate, a vontade que nós temos é de mostrar que nós somos melhores do que o outro, é de mostrar que nós estamos certos. E a gente tem sempre que se perguntar, como eu faço para nesse momento engrandecer a Cristo, mostrar Cristo como valioso que realmente Ele é. O John Piper fala uma coisa bem interessante, ele fala assim, nós temos que ser telescópios de Cristo. O que um telescópio faz? O telescópio você olha pela lentezinha dele para ver um astro que está no céu, e através daquela lente ele mostra o astro na grandeza dele. Ele não diminui o astro para que você possa vê-lo. Ele mostra o astro na sua grandeza. Você consegue enxergar o astro. É o contrário do microscópio, que pega uma coisa pequenininha e aumenta. Né? O telescópio mostra a grandeza. E o John Piper fala isso, nós temos que ser telescópios de Deus, mostrar a grandeza de Cristo. Pensa bem, não sei se alguém aqui já ganhou uma joia preciosa, mas geralmente, joias preciosas ou diamantes, vêm dentro de caixinhas pretas. Por que eles vêm dentro de caixinhas pretas? Porque o contraste do brilho daquela joia, daquela pedra com fundo preto, faz aquele brilho ser mais enaltecido, ficar mais visível. E a ideia é essa, nós precisamos entender o seguinte, nós aqui somos a caixinha preta, Cristo é o diamante. Ele tem que brilhar, não é a gente, não somos nós que temos que brilhar, é Cristo. Então quando eu tenho um conflito com alguém, eu preciso me perguntar, como Cristo brilha agora? De que maneira, o que eu faço para Cristo brilhar? Eu sou a caixa preta, cheia de pecado. O que eu faço para Cristo brilhar nesse momento? João 5,30 diz, por mim mesmo, nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Eu acho interessante o movimento da Trindade. A Trindade é assim, o Pai glorifica o Filho glorifica o Pai, o Espírito Santo glorifica o Filho e o Pai. A gente vai vendo que a Trindade, imagina que eles estivessem girando, mas o Filho não gira em torno de si próprio, o Filho gira em torno do Pai. O Pai em torno do Filho, o Espírito Santo em torno do Pai e do Filho. O alvo deles não é dar brilho para si próprio. Jesus, quando veio ao mundo, não quis dar brilho para si próprio. Jesus glorifica o Pai. E o Pai ressuscita o Filho glorificando o Filho. E o Espírito nos leva a glorificar o Pai e o Filho. Ou seja, eles não trazem glória para si próprio, para a pessoa deles. Eles trazem glória para Deus. Mas não para a sua própria pessoa dentro da Trindade. E esse é o mesmo alvo que nós temos que ter. O alvo não é não trago glória para mim no meio do conflito. Porque o que a gente quer trazer glória para a gente. Eu não trago a glória para mim no meio do conflito. Eu trago a glória para Deus. Eu mostro Cristo como valioso que realmente Ele é no meio desse conflito. João 8, 28 e 29. Enquanto ensinava no pátio do templo, Jesus exclamou: sim, vocês me conhecem e sabem de onde eu sou. Eu não estou aqui por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Vocês não conhecem, mas eu conheço, porque eu venho da parte dele e ele me enviou. Gálatas 1:10. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Aqui é Paulo falando. Ele continua ainda. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Então aqui Paulo, ele confronta o principal líder da igreja no século I, Pedro. E Paulo era mais ou menos um calouro no colégio apostólico. Ele era um novinho no colégio apostólico. E ele enfrenta o mais antigo
dentro do colégio apostólico, confrontando na frente das pessoas. Por quê? Porque ele queria agradar a Deus. E ele não tem medo de agradar a Deus, e se para isso for necessário, ele confrontar um dos grandes líderes da igreja. 1 Tessalonicenses 4, 1 e 2. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus. Então, ele fala que a grande questão aqui é: cresçam em agradar a Deus. Cresçam nisso cada vez mais. 1 João 3, 22. Amados, se nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Então, esses são alguns o segundo princípio que a gente trabalhou aqui, né, de agradar a Deus. Esse deve ser o nosso único e dominante alvo da vida, agradar a Deus, e devemos nos esforçar nesse sentido. Agora, nós precisamos entender o seguinte: esse esforçar não é um esforçar legalista. É assim, tudo depende de mim, eu sozinho me viro, eu dou conta de fazer isso. É um esforçar na dependência e no poder de Deus. Alguém pode ler 1 Tessalonicenses 4, 1 e 2? Aí, pega o microfone aí, por favor. 1 Tessalonicenses 4, 1 e 2. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis, progredindo cada vez mais. Por isso aí a gente já leu, né? Acho que foi que eu li, que eu falei agora aqui, deixa eu ver. Foi isso aqui mesmo. Aqui Hebreus 13, 20 e 21. O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo o bem, para fazerem a vontade dele, e opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Ou seja, o que está querendo dizer é o seguinte: esse Deus que nos aperfeiçoa, é esse Deus, seu grande pastor, que opera isso em nós, para que nós possamos fazer a sua vontade. Agora então, ok, eu entendo que é Deus quem opera em mim, que eu preciso fazer isso na dependência de Deus. O que eu tenho que fazer então? Porque fica uma coisa meio assim, eu tenho que fazer, mas é Deus quem age. Como é que eu procedo de maneira que eu cresça na dependência do poder de Deus? Eu estava vendo uma palestra do Paul Washer, e ele falando sobre que muitas vezes nós falamos que confiamos em Deus realmente e que entregamos as nossas vidas a Ele, que de fato nós entendemos que é Ele quem nos capacita, que é Ele quem nos usa, que é Ele quem faz a obra. Ele falou assim: ok, a gente fala isso, mas será que a gente vive isso? E ele fez uma pergunta para o auditório. Ele perguntou: quanto tempo vocês dedicam à oração por dia? Porque quanto mais tempo eu dedico à oração, mais eu sinalizo que dependo de Deus. Mais eu sinalizo que eu entendo que faço o que faço pelo poder e pela vontade de Deus. Ou seja, nós precisamos orar. A oração é essencial para que possamos fazer isso na força e na dependência de Deus. Nós precisamos participar dos meios de graça. Nós precisamos participar do sacramento da Santa Ceia, que fortalece a nossa fé, que nos ajuda na caminhada. Nós precisamos da pregação da palavra de Deus, para nos confrontar, para nos consolar, para nos instruir. Nós precisamos do bom ensino da palavra de Deus. Então a gente às vezes fala assim: ok, eu dependo de Deus, mas a gente não vive como quem depende.
A gente não ora antes de tomar decisões. A gente não ora antes de ter uma conversa para resolver um conflito. A gente não ora pedindo sabedoria para resolver o conflito. A gente não ouve o ensino de Deus através da pregação, através do ensino. A gente não participa do sacramento para poder fortalecer a nossa caminhada, a nossa fé. Quando a gente não faz isso, nós não estamos dependendo do poder de Deus. A gente precisa entender também que somente Cristo, somente Jesus alcançou o alvo de agradar a Deus perfeitamente. Alguém pode ler, por favor, João 4,34? João 4,34. Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Só Cristo fez isso de forma perfeita. Nós não vamos fazer. Nós vamos falhar no agradar a Deus. A grande questão é como eu lido quando eu falho. Primeira questão que eu preciso entender é: eu reconheço que eu falho? Eu reconheço que eu falho no agradar a Deus? E quando eu reconheço que eu falho, como eu lido com a falha? Há dois pilares básicos que nós precisamos ter em nossa vida para podermos viver nesse caminhar de agradar a Deus. Primeiro, a gente precisa entender profundamente a nossa pecaminosidade. Nós temos um problema sério. Nós não enxergamos o nosso pecado. Nós não nos achamos tão pecadores quanto de fato somos. E sabe quando isso é muito bem visualizado? Quando eu preciso lidar com o pecado de outra pessoa. Muitas vezes, quando eu lido com o pecado do outro, eu lido de maneira superior ao outro. Porque no fundo do meu coração eu acredito, ele é mais pecador do que eu. E quando eu penso assim, isso significa que eu não me enxergo. Eu não enxergo realmente a profundidade do meu pecado. Um outro pilar é a santidade de Deus. Quando eu me acho muito bom, e geralmente a gente se acha bom no sentido espiritual quando a gente olha para o quê? Para os lados. A gente olha para a média da igreja ou para a média do mundo evangélico. E a gente fala assim: não, eu não fumo, eu não bebo, eu não me prostituo, eu não tenho pecado sexual, eu não matei ninguém. Aí você olha para essa média e você fala assim: eu estou bem. Só o problema é a sua referência. Sua referência são os seus pares, os seus irmãos. A nossa referência nunca tem que ser a média da igreja. A nossa referência tem que ser Deus. E quando eu olho para Ele, eu falo: como eu estou distante. Como eu estou longe disso. Como eu estou longe de fato ser como Cristo, ser como Deus. Quando esses dois pilares estão muito claros na minha vida, o meu pecado, o entendimento do meu pecado e o entendimento da santidade de Deus, a humildade, a arrogância, o orgulho não toma conta do meu coração. Então, eu preciso entender, só Deus, só Cristo alcançou esse alvo, eu não vou alcançar. Quando então, e meu próximo não vai alcançar, o meu próximo não vai conseguir agradar sempre a Deus, do mesmo jeito que não vai conseguir sempre me agradar. Então a grande questão não é como agradamos a Deus, mas como Cristo agradou a Deus. De forma que a lei e a ira de Deus foram completamente satisfeitas. E nele a justiça de Deus foi saciada. Porque nós nunca poderíamos obter essa justiça. Então, somente o entendimento disso vai nos dar uma base segura, o entendimento de que Cristo de fato é quem agradou perfeitamente, que eu estou em Cristo, que eu sou pecador, que Deus é muito mais santo, é infinitamente mais santo do que eu. Somente o entendimento disso é que me ajuda a continuar nessa caminhada e a lidar com o meu desagradar a Deus e a lidar principalmente com o desagradar a Deus do meu próximo. Então, como agradar a Deus modifica a forma como buscamos a paz em nossos relacionamentos. Primeiro, que o nosso fracasso em agradar a Deus, a outras pessoas ou a ambos, é a razão última de todos os nossos conflitos. Sempre quando temos um conflito é porque uma das partes está desagradando a Deus. Não tem como duas pessoas conviverem juntas, estarem todas as duas agradando a Deus e terem um conflito.
Uma das partes, ou ambas as partes, em algum momento desagradaram a Deus. Muitas vezes, por exemplo, problemas conjugais têm origem que no egoísmo, têm origem no individualismo, nas diferenças de personalidade. As pessoas muitas vezes jogam a culpa dos seus próprios pecados no seu passado traumático, numa família desestruturada, numa crise financeira. Mas nenhuma delas, em geral, entende que o problema começou porque uma delas desagradou em algum momento a Deus. Segundo, esse alvo mantém nosso foco em Deus, não nas questões do conflito nem na outra pessoa. Eu preciso entender, se alguém tem conflito comigo, é porque eu desagradei a Deus em algum momento, eu preciso investigar no que eu desagradei, ou essa pessoa está desagradando a Deus. E eu preciso ajudá-la a enxergar aonde está desagradando a Deus. Isso também evita que eu pegue a coisa muito para o lado pessoal. Então, por exemplo, meu filho fala alguma coisa de forma ríspida, grosseira comigo. Eu preciso entender que, primeiramente, quando ele fez isso comigo, ele desagradou a Deus. Porque geralmente a gente fica chateado com os nossos filhos porque nós fomos desagradados. Então a gente fica chateado pela gente, não é por Deus. E aí o que acontece? Quando meu filho desagrada uma outra pessoa, eu não fico tão chateado. Porque eu não tenho uma visão clara de que, primeiramente, o problema dele é que ele desagradou a Deus. Ele cometeu algum pecado e desagradou a Deus. E aí eu fico irado, eu fico na defensiva, eu ataco, eu evito a pessoa, eu me vingo da pessoa, eu fico preso à pessoa porque eu estou pensando só numa questão horizontal, só no problema dela comigo ou meu com ela. Eu não penso, não, primeiramente, o grande problema dela é contra Deus. É isso que Davi confessa no Salmo, quando ele fala, pequei contra ti somente. É claro que Davi tinha consciência que pecou contra Urias, contra Batseba, contra todo o reino. Ele tinha consciência disso. Mas ele tinha a grande consciência que, primeiramente, o pecado dele era contra Deus. Terceiro, quando eu entendo que o primeiro passo é agradar a Deus, né? Eu entendo que em Cristo esse alvo é sempre possível, independentemente de como outra pessoa se comporte. Ou seja, em Cristo é sempre possível resolver o conflito. Há sempre uma possibilidade de ter paz, de ser pacificado, mesmo que a outra pessoa tenha dificuldade nisso. Né? Por quê? Porque quando a gente tem um conflito, muitas vezes a gente se sente incapaz. A gente pensa, não tem como resolver isso. O problema foi profundo demais. Eu vejo muito isso em casos de adultério. O adultério é uma das coisas que mais machuca. É um dos pecados que mais machuca o cônjuge. Na verdade, é o pecado que mais machuca o cônjuge. E é muito difícil lidar com isso, superar isso, perdoar, continuar a caminhada ao lado do outro, porque foi quebrado uma coisa que é mais cara, gente, do que o sentimento do amor. Foi quebrada a confiança. Eu já vi casais que se separam e continuam gostando um do outro, mas não tem mais confiança. E já vi casais que continuam a confiança, mas o sentimento do amor não está mais tão forte, não está aquela coisa mais tão de paixão, mas eles continuam juntos, superam as dificuldades daquele momento porque confiam um no outro. Então, a confiança é algo muito cara. Então, principalmente quando tem um caso desse de adultério, a gente acha, não tem como resolver isso. O único caminho é o divórcio, o único caminho é a separação, o único caminho é não estar mais com essa pessoa, acabar com essa relação. Né? E a gente acha que fica desesperado diante dessa situação. E nos sentimos impotentes. Mas nós precisamos entender que quando o grande alvo de tudo é eu agradar a Deus e ajudar a outra pessoa a agradar a Deus, é possível resolver esse conflito. Né? Quarto, em Cristo esse alvo é sempre possível. Quarto, esse alvo nos ajuda a progredir em nossos esforços. Né? A gente odeia conflito, a gente evita conflito, nós fugimos de conflito, nós adiamos conversar com uma pessoa porque a gente não quer discutir relacionamento, mas o conflito nos empurra a agradar a Deus. Ele nos desafia a não fugir e a pensar, como eu posso agradar a Deus? Se o grande alvo de tudo aqui é agradar a Deus, como lidando com esse conflito eu posso agradar a Deus?
Então, quando nós temos um conflito, mas entendemos que o alvo de tudo é agradar a Deus, nós pensamos o seguinte: eu vou sentar, eu vou conversar, eu vou ouvir, eu vou gastar tempo, mas eu vou tentar resolver esse conflito. Porque eu quero agradar a Deus. Porque o que está em jogo aqui é a minha relação com Deus também. Porque em algum momento eu ou outra pessoa desagradamos a Deus e nós precisamos voltar para reatar essa relação com Deus também, não é só um com o outro. Isso também nos faz entender que Deus pode abençoar nossos esforços, trazendo a reconciliação. Nem sempre haverá reconciliação. Quando você for resolver um conflito, não significa que haverá reconciliação das duas partes. Nem sempre resolver o conflito, gente, é reconciliação. Às vezes, resolver o conflito tem a ver com apaziguar o coração da outra pessoa, o meu coração, com eu com eu agir de forma bíblica no meio daquela situação. Mas, às vezes, eu já vi casais em que houve adultério, em que eles não ficaram brigados, não ficaram com raiva um do outro, mas se separaram. Isso pode acontecer. Né? É claro que o nosso alvo é sempre que haja reconciliação. A gente deseja isso, mas nem sempre ela haverá. Mas Deus pode, e eu vejo que Ele, na maioria das vezes, Ele nos abençoa trazendo a reconciliação quando nós agimos de maneira bíblica. Provérbio 16:17 diz assim: quando os caminhos de homens são agradáveis ao Senhor, Ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com Ele. Ou seja, até pessoas que são inimigas declaradas, que buscam agradar a Deus, isso pode abrir portas para uma reconciliação no futuro em algum momento. Não há garantia, mas o que eu quero dizer para você é: não desista da pessoa. Tire da sua cabeça o pensamento de que ela nunca vai mudar. Creia que Deus pode usar de graça e misericórdia para mudar a ela e para reconciliar vocês. Ore para que isso aconteça. Agora, não faça barganhas com Deus, tá? Eu já vi gente fazendo assim: olha, eu vou fazer isso, mas a pessoa nunca mais pode errar. Nunca mais pode acontecer isso ou aquilo outro, porque senão é a última chance. Não faça esse tipo de barganha. Lembra da primeira perspectiva que eu falei aqui? Conflitos são inevitáveis. Você resolver um conflito hoje com aquela pessoa não significa que nunca mais haverá. Porque você continua sendo pecador e ela também. Então, pode ter, talvez, outros pecados, mas pode ter outros conflitos e provavelmente haverá. Né? Se ambas as partes procuram agradar a Deus, a reconciliação será completa. A reconciliação completa está garantida. Imagina só, eu falei aqui que quando nós temos conflito, o problema base, o problema nuclear, é que uma das partes não agradou a Deus. Se as duas partes buscarem agradar a Deus, o conflito vai ser resolvido. Ainda que a outra pessoa não busque agradar a Deus, podemos experimentar a bênção e o conforto de Deus. Alguém pode ler, por favor, Mateus 25, 21? Mateus 25, 21. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entre no gozo do teu Senhor. Isso. Ou seja, a sua fidelidade será abençoada por Deus. Mesmo quando a outra parte não corresponder ao que Deus quer que ela corresponda e ao que você deseja. Mas a sua fidelidade será abençoada. Deus falará para você: muito bom, servo bom e fiel. A gente precisa entender, e isso é um princípio básico, que nós não estamos no controle do que acontece. Então, por exemplo, às vezes tem pais que desejam que os filhos se tornem cristãos também. E muitos pais são zelosos nisso, buscam
dão exemplo para os filhos, buscam pregar o evangelho, levá-los à igreja. É claro que, como ninguém é perfeito, eles não fazem isso com perfeição, porque ninguém é perfeito. Mas acontece de, às vezes, os filhos desviarem da fé. Acontece, às vezes, os filhos não, pelo menos até um determinado momento, não demonstrarem conversão, mudança de vida. E esses pais ficam ansiosos, ficam angustiados. O que nós precisamos entender é que a nossa responsabilidade é evangelizar, é ensinar esse exemplo, levar à igreja. Mas quem muda o coração é Deus. Eu não tenho poder de mudar o coração do meu filho. Da mesma maneira, eu não tenho poder de mudar o coração da outra pessoa quando eu estou em conflito com ela. Quem vai mudar é Deus. Qual é a minha parte? Minha parte é buscar resolver o conflito. É me esforçar na resolução do conflito de forma bíblica. Essa é a minha parte. A mudança do coração da outra pessoa é com Deus, né? Devemos manter nosso compromisso de agradar a Deus, ainda que a outra pessoa não faça, até mesmo se o relacionamento piorar. Isso aqui é uma grande dúvida que muitas pessoas têm. Às vezes a pessoa vem falar para mim de um problema de relacionamento com uma outra pessoa. E aí a primeira coisa que eu faço para ela é: qual que é o primeiro passo de Mateus 18:15? Você tem que conversar com ela privativamente. Você já fez isso? Aí a pessoa fala: pastor, eu acho que se eu fizer vai piorar a situação. Você tem que fazer. Esse é o passo bíblico. Mas aí se eu falar, assim, porque fica aquela guerra fria, sabe? Sabe, guerra fria? A outra pessoa não fala que está chateada com você, você não fala que está chateado com ela, vocês vão: oi, tudo bem, aquele sorriso amarelo, mas você tem um distanciamento que você sabe que ele existe e que vocês estão se evitando. E ninguém toma a iniciativa de conversar e perguntar: o que está acontecendo? Por que você mudou comigo? Ninguém toma essa iniciativa. E por quê? Porque as pessoas ficam com medo. Se eu conversar, pode piorar. Ela pode falar coisas que eu vou ficar chateada ou chateado, e aí piora. Eu posso falar coisas que ela vai ficar chateada. Então eu prefiro deixar de lado e fico na guerra fria durante anos. Então, a garantia de que a coisa vai ficar melhor não há. Mas você manteve o seu compromisso de agradar a Deus, seguindo os passos que Ele mesmo estabelece na palavra. Isso é o que mais importa, gente, é fidelidade. Eu preciso ser fiel a Deus na resolução do conflito. Quando o alvo de agradar a Deus nos governa, os pecados, as ofensas, as falhas da outra pessoa se tornam oportunidades, não obstáculos, para agradarmos a Deus e crescermos na vida cristã, né? Então, manter um relacionamento com um pecador, e há alguns pecadores mais fáceis do que outros pecadores, há pecadores mais difíceis de conviver do que outros, então nunca é fácil, né? E há pessoas que a gente vai olhar para elas e vai pensar: elas não vão mudar nunca. Não tem jeito para essa pessoa. Então nós temos 3 opções diante dessa realidade. Primeiro, eu desisto de agradar a Deus e não busco resolver o conflito. Segundo, eu faço o certo, eu tento resolver aquilo, mas da forma não bíblica, né? E aí, quando eu resolvo de forma não bíblica, o conflito continua. Ou eu aproveito a situação desagradável como uma oportunidade que Deus está me dando para que eu me torne mais sábio, mais maduro e ajude aquela pessoa também a ser mais sábia e madura. Eu não sei se vocês assistiram um filme chamado Conde de Monte Cristo. Tem uma cena do filme, a história de um rapaz que vai preso e ele fica numa cadeia, só que lá é tipo meio como se fossem cavernas. Então as paredes não eram de tijolos, eram paredes de terra mesmo. E aí ele cava um buraco. Ele não tem muita noção da direção do buraco que ele está, qual é a direção daquele buraco. Ele cava um buraco dentro da cela que ele está, e ele achando que vai para a saída, mas ele sai na cela de uma outra pessoa. E essa pessoa é um senhor bem idoso, mas muito sábio. E chega uma hora que ele vira assim para ele e fala assim: eu vou te dar uma coisa muito importante na sua vida, é essencial para você. Aí os olhinhos dele brilham. Ele fica feliz, ele fala: você vai me dar liberdade? Ele fala: não. Liberdade as pessoas tiram de você a qualquer momento. Eu vou te dar sabedoria, porque isso não tiram de você.
E ele fica ali durante um bom tempo, estudando com esse senhor e desenvolvendo várias habilidades que depois ele utiliza mal, mas ele utiliza depois na vida dele. Essa é a ideia quando nós estamos diante de um conflito. De que maneira eu posso sair mais sábio e ajudar a outra pessoa a sair mais sábia dessa situação? Né? Como eu posso aproveitar essa oportunidade? Então, como começar a busca pela paz? Primeiro, com compromisso de agradar a Deus, tanto no coração como na atitude. Tem um coreógrafo, tinha, né? Ele morreu em 83. O nome dele era George Balanchine. Ele foi mestre de balé da Companhia de Nova York, Companhia de Balé de Nova York. E ele era um diretor muito conhecido, muito famoso, mas que os bailarinos o amavam, estimavam, mas também o odiavam, porque ele era muito duro, muito rígido. Então tinha uma relação meio de amor e ódio entre ele e seus bailarinos. E quando os bailarinos dançavam para ele, os bailarinos davam um máximo de si e dançavam para aquele único espectador, né? Para os bailarinos do George, o auditório aplaudi-los não tinha o mesmo impacto e força se o George os aplaudisse. Porque ele sabia que o público, a gente que é leigo e vê um espetáculo, a gente não vê os erros. Eu fico vendo nas Olimpíadas aquelas meninas que fazem ginástica olímpica. Para mim é tudo perfeito. A não ser quando cai, uma coisa muito grave, né? Mas a gente vê os movimentos perfeitos, você vê a nota, fala, mas que nota é essa? Parece que foi tudo tão bonito, tão bom. Mas os especialistas, os juízes, eles sabem identificar pequenas imperfeições e falhas que os nossos olhos não conseguem ver. E era a mesma coisa com esses bailarinos, né? Eles estavam preocupados em dançar para o George, porque sabiam que ele via coisas que o grande público não vê. Essa é a mesma ideia que nós devemos ter. Nós devemos focar a nossa vida em Cristo. É como se Ele fosse o nosso diretor, e é Ele que nós temos que agradar. Nós precisamos permitir que Ele seja tanto o nosso diretor quanto o nosso público. Ele diz quais são os movimentos, Ele mostra para nós esses movimentos, e nós, ao fazermos os movimentos, nós temos que buscar agradá-lo. Às vezes o grande público está sendo agradado. Às vezes as pessoas estão olhando para a gente e acham, nossa, como ele é uma boa pessoa, como ela é uma boa pessoa, como eles são pessoas diferenciadas. E todo mundo nos vê, nos elogia e acha maravilhoso. Mas Cristo está vendo as nossas pequenas imperfeições. Está vendo os nossos passos que as pessoas não estão vendo, mas que são passos defeituosos. É Ele que nós devemos buscar agradar. Portanto, não é suficiente que Ele seja o nosso diretor. Ele também precisa ser o nosso público-alvo. É para Ele que nós devemos dançar. Então, para resolver conflito, você precisa entender que Deus é o seu diretor e o seu público. Viver debaixo do senhorio de Cristo é viver para agradá-lo. Uma certa vez um homem irado disse o seguinte: todos os meus esforços para agradar os meus colegas de trabalho foi inútil. Uma mulher deprimida falou uma vez: eu me esforço tanto para amar o meu marido, mas ele não retribui. Não funcionou o que eu fiz por ele. Essas duas pessoas vivem como se Jesus fosse o diretor, mas não o público. Ele diz o que devemos fazer, como devemos fazer, e nós devemos fazer para agradar a Ele. É por isso que às vezes a pessoa, ela não consegue perceber que quando um jovem, um homem, quando ele está vendo pornografia, que o maior público que ele deve agradar o está vendo naquele momento, que é a Trindade. Ele está preocupado se a esposa vai descobrir, se os amigos vão descobrir, se a igreja vai descobrir. Mas ele não está preocupado que o Deus triuno está vendo o que ele está fazendo e que esse Deus triuno ele está desagradando. Então Jesus, Ele que determina o nosso comportamento, Ele dita as regras, e é a Ele que nós devemos buscar agradar. No final de tudo, o único sorriso e a aprovação que vai realmente importar é o sorriso e a aprovação de Cristo. Aqui é a oração de quem agrada a Deus. Quem escreveu isso aqui foi o Robert Jones. Ele diz assim: meu alvo de vida, em todos os momentos, deve ser agradar a Deus, não a mim mesmo nem aos outros. Pai, pela sua graça, ajude-me a agradá-lo com todos os meus pensamentos, palavras, ações e desejos. Então,
Por onde eu começo a resolver o conflito? Buscando agradar a Deus. Esse é o primeiro passo de resolução de conflitos. A gente vai dar uma paradinha agora. As perguntas vão ser agora, depois? Agora? Se alguém tiver alguma pergunta, passando agora. Eu vou aproveitar para ler as perguntas, mas se caso alguém tenha mais perguntas, é só levantar a mão que eu vou aí, ok? Eu vou ler porque já li e já fica mais tranquilo. A expressão "é melhor perder uma discussão do que perder o relacionamento" seria uma maneira bíblica de resolver um conflito? Acho que depende do conteúdo da discussão, né? Se a discussão tiver a ver com uma doutrina bíblica, se a discussão tem a ver com um conceito equivocado do que é pecado, eu não agrado a Deus enquanto a pessoa continuar enquanto eu não defender o conceito correto, né? Então acho que vai depender da discussão. Às vezes a discussão é sobre gosto, sobre estilo, que não são coisas que a Bíblia diz ou define como pecados, né? Mas que Deus nos dá a liberdade de da gente escolher. Se for em relação a isso, eu acho que ela não vale muito a pena. Mas se for em relação ao Evangelho, ao que é as Escrituras, ao que é pecado, o que não é, aí eu acho que vale a pena a gente entrar na discussão, mas ainda assim ela tem que ser uma discussão dentro dos critérios bíblicos que eu vou falar, vai ser um dos últimos que eu vou falar, que é sobre a confrontação. Como que tem que acontecer a confrontação para que ela seja amorosa e não pecaminosa, né? Que às vezes no debater a gente está mais preocupado em ofender a pessoa do que de fato mostrar a verdade para ela, né? Aí assim não vale a pena. Então vai depender. Ok. Então seria mais o cuidado de entender o que é preferência pessoal e do que é um mandamento, uma ordenança bíblica. Isso. Outra pergunta. Pessoas que concordam em tudo têm mais chances de dar certo do que pessoas que vivem em conflito? E mais, concordar em tudo seria ausência de conflitos? Então, eu não conheço, pelo menos um casal casado, que concorde em tudo. Eu não conheço. Eu conheço alguns casais de namorados, de noivos, que concordam, que eles dizem que concordam em tudo. Mas por que eles dizem isso? Porque eles não se conhecem ainda. Eles não se conhecem ao outro. Eu não conheço bem o meu namorado, meu noivo, noiva. E eu não conheço bem a mim mesmo ainda. Porque tem coisas que é só durante o casamento que são reveladas a respeito de mim mesmo. Que meu coração se expressa que nem eu imaginava que estava dentro de mim. Entendeu? Então, assim, eu vejo muito isso acontecendo em alguns relacionamentos menos íntimos. Mas quanto mais íntimo o relacionamento eu vejo que não há essa concordância em tudo. Inclusive, eu vejo que uma concordância em tudo pode revelar um casamento que não é, um relacionamento que não é tão íntimo. Porque nós temos histórias de vida diferentes, todo mundo, mesmo quem nasceu na mesma família, tem histórias de vida diferentes. Nós reagimos a essas histórias, que são as interpretações que eu falei aqui, de formas diferentes. Então não tem como a pessoa ser igual a outra. E Deus nos fez diferente exatamente porque nessa diferença a gente ganha. Então concordar em tudo, para mim, revela falta de intimidade, uma intimidade mais profunda. Revela que pode uma das partes não estar sendo sincera e está omitindo o que pensa, o que sente. E isso acontece muito em namoro, porque no namoro a gente interpreta, né? A gente quer conquistar, então a gente mostra o nosso melhor para o outro, não mostra o que é feio.
Então, revela que não é tão íntimo, que uma das partes não pode estar sendo sincera, ou uma das partes está com medo de se revelar, de se mostrar, porque ou tem medo de perder, ou tem medo da reação da outra. Mas é praticamente impossível das pessoas concordarem em tudo. Eu não conheço, né, uma relação mais íntima. Talvez casados que casaram há 1 mês, né? 2 meses. Pode ser. E olhe lá, né? Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Então eu tenho uma pergunta, né? Sim, já que eu estou aqui em pé, aproveitar. Eu queria saber, eu estou, por exemplo, prestes a resolver um conflito. Então eu gostaria de saber o que colocar no checklist. Que cronograma seguir? Como me preparar para isso, né? De uma maneira prática, assim. Olha, esses passos que eu estou dando são preparações para o conflito. Então, a primeira questão que a gente precisa pensar é o texto que eu vou trabalhar mais à frente, que é Mateus capítulo 7, do tirar a trave do olho. Eu preciso perguntar para mim mesmo e orar a Deus e refletir. Eu contribuí para esse conflito? Então, a primeira questão que eu preciso é tirar a trave do meu próprio olho. Eu contribuí para esse conflito? Eu preciso pensar. Se eu, em oração, entender que eu contribuí, o primeiro passo que tem que ser dado quando eu for conversar com a pessoa eu confesso meu pecado e peço perdão, independente do pecado dela. Eu confesso meu pecado, peço perdão a ela, já como o primeiro passo, né? Se eu não contribuir para o conflito, também oração, e eu preciso definir de maneira bíblica qual foi exatamente o pecado da outra pessoa, o que ela fez. Precisa estar muito claro para mim. Se não for claro qual for o pecado, eu preciso perguntar, o primeiro passo, perguntar para ela o que está acontecendo, que às vezes tem gente que está te tratando mal, você não tem noção do porquê daquilo. Então a primeira atitude eu estou sentindo que nós estamos distantes, você está assim assado comigo, está acontecendo alguma coisa? Eu acho que é sempre bom a gente começar com perguntas para dar o espaço para o diálogo. Porque quando você já começa com afirmações, aí fica parecendo um monólogo, né? Que você vai falar e a outra pessoa vai ouvir. E a resolução de conflito, ela demanda diálogo. Ela demanda as duas partes conversarem, né? A partir do momento, então, que já começaram a conversar, ou sobre o seu pecado, ou sobre o pecado da outra pessoa, né? Aí vocês precisam... a ideia vamos olhar para as Escrituras e ver como as Escrituras... O que elas falam desse pecado, dessa dificuldade que nós estamos tendo. Se ambos tiverem dificuldade de perceberem isso, aí nós podemos partir para o próximo passo de Mateus 18, que é chamar alguém, um mediador, de preferência uma liderança da igreja, para poder nos ajudar a tirar as traves do olho de cada um, antes de tirar o cisco do olho do outro, né? Nos ajudar a enxergar aonde nós desagradamos a Deus, onde ou eu, ou ele, ou os dois desagradaram a Deus, né? Então acho que mais ou menos por aí. Okay.